Irmãos, como é precioso a comunhão, o relacionamento. Como é precioso poder saber que tem alguém que gosta de você. A gente vive num mundo tão odioso, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. São tantas setas, tantas coisas trágicas, tantas barbárias que a gente ouve. Eu acho que a gente nunca viu tantas coisas horrendas como temos visto nesses dias. Pai matando filho, filho matando pai, um índice muito alto de feminicídio. Isso tudo setas malignas, obras de Satanás. E isso, o mundo é mau, o mundo é terrível. E nós vivemos nesse mundo. Nós fomos colocados nessa terra para brilhar, para fazer a diferença. A Bíblia diz lá em João 17 que quando Jesus está fazendo aquela oração sacerdotal, ele, um pouco antes, está falando que estaria enviando seus discípulos no meio de coisas boas, de lobos. Jesus, ali em João 17, orando pelos discípulos, ele falou essa frase: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Esse é o mundão. E graças a Jesus, nós podemos ser salvos da ira de Satanás. O Senhor é o nosso protetor, o nosso provedor. É Ele que está presente nas nossas vidas. É Ele quem cuida de nós. Não pensa que, às vezes, quando estamos passando pelas provas, pelas lutas, que Ele esqueceu de você, que você saiu meio fora ali, e de repente o inimigo veio e te feriu. E Ele não viu, Deus está vendo. Deus vê todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Queridos, como é importante nós termos essa certeza, e cada dia mais termos essa certeza, mesmo diante de lutas, tribulações, angústias, a nossa mente, o nosso coração precisa estar sempre voltado aos princípios da palavra, aos princípios eternos de Deus. Deus nos ama e basta. Lembro de uma frase do apóstolo Paulo que ele foi reclamar com Deus ali, reclamar no bom sentido, que estava passando ali com um espinho na carne, e provavelmente deve ter reclamado disso muitas vezes. Eu não sei qual é esse espinho na carne, a Bíblia não relata claramente qual era esse espinho na carne, mas Paulo reclamou: Senhor, tira esse negócio de mim, está sendo difícil. E Jesus então responde para ele que era um instrumento para que ele não ensoberbecesse. Mas ele citou algo interessante para mim e para você: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. O nosso maior problema é quando nós queremos além da graça. Quando nós reclamamos das circunstâncias, das situações, porque eu sou filho de Deus, não tenho que passar pelas provas, pelas lutas. Quem falou isso para você? Mentiu para você. Nem o próprio Jesus falou que você viveria no mar de rosa. Aqui nesse mundo não. Na eternidade sim, nós vamos viver em ruas de ouro. Nós vamos desfrutar da companhia diariamente, o tempo todo, da presença de um lugar, de um ambiente diferenciado. Mas nessa terra nós com certeza passaremos por angústias e tribulações. Queridos, quando eu olho para essa graça abundante, suficiente por meio de Jesus, eu penso: eu não mereço mais nada, isso está bom. Mas quando nós entendemos isso, a vida fica mais leve, fica mais fácil, mesmo passando pelas circunstâncias, pelos intempéries da vida. Nada pode nos abalar.
podemos até balançar, eu sempre uso essa frase. Nós podemos balançar, mas cair não. E é dentro desse tema que eu quero falar com você um pouquinho nessa noite, meditar um pouco sobre os dois fundamentos, mas eu quero falar sobre a importância do alicerce. A importância do alicerce. Isso está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, eu peço que você vá para lá. Mateus 7, 24, eu quero falar um pouquinho sobre a importância dos alicerces, sobre a importância do alicerce. É o que Jesus está falando aí. Mateus, isso também está lá em Lucas, né? Lucas também faz esse relato. Mateus 7, 24 a 27 diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, louco, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, Jesus começa o sermão da montanha, ou o sermão do monte, no capítulo 5 de Mateus. E ele vem ali trazendo grandes ensinamentos. Se nós, como cristãos, decorarmos e colocarmos em prática somente o sermão do monte, nós vamos ter grande êxito sobre essa terra. Porque toda a cartilha para o cristão está no sermão do monte. Todos os ensinamentos estão ali, os ensinamentos do senhorio de Cristo. E o Senhor Jesus está ali terminando, no finalzinho desse capítulo 7, ele está terminando o sermão do monte. E ele então assim fala de uma forma radical, né, até, sobre esses fundamentos, que está ali consolidando toda a sua palavra, desde o capítulo 5 até o capítulo 7. Fundamentando toda os seus ensinamentos, tudo aquilo que eu e você precisamos entender e aprender, está aqui tão resumido no Sermão do Monte. Todos os princípios que eu e você precisamos, está aqui no Sermão do Monte. Mas o Senhor está fazendo o Senhor Jesus citou aqui, nesse final, pelo menos 4 pares de escolhas, de 2 senhores, 2 estradas, 2 árvores, e agora ele está citando 2 fundamentos. Ambos precisam de uma escolha. A minha e a sua vida são pautadas nas escolhas que nós fazemos. Muitas vezes nós fazemos escolhas certas e muitas vezes nós fazemos escolhas erradas, mas todas elas nós precisamos escolher. Você há de renunciar uma e ficar com a outra, ou ficar com as duas, é impossível. Mas são escolhas, e muitas vezes as escolhas que fazemos são fatais. Então, o que o Senhor quer nos ensinar com esse fundamento, com a importância do fundamento? O alicerce é a base de qualquer construção, e a partir dele, desse alicerce, toda a estrutura, toda a edificação é sustentada e passa por uma garantia de sustentabilidade. Então, tudo é construído em cima de um alicerce. Toda a nossa base de estrutura, tanto pessoal quanto qualquer coisa que eu vou fazer nessa terra, tem que ter uma base, tem que ter um fundamento, para que a partir desse fundamento a minha vida comece a ser construída, para que quando vierem as lutas, as tribulações, dependendo da forma como eu edifiquei a minha vida, está sendo edificada, eu posso ruir.
Então o Senhor Jesus ilustra aqui duas pessoas, dois homens, um prudente e um imprudente, um insensato. O prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a areia. Não. O prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. São dois construtores. E aqui está a grande diferença, a edificação, a forma como é edificada. Olhando para essa declaração de Jesus, neste encerramento do Sermão do Monte, a importância sobre ouvir e praticar, é isso que o texto está dizendo. O homem prudente é aquele que ouve e pratica. O imprudente, ele ouve também, mas não pratica. Então, a diferença está na prática. Queridos, nós não podemos apenas saber de como construir uma coisa, mas nós precisamos praticar. Você pegar um projeto de construção, tem todas as normas ali para podermos seguir. Se eu olhar para aquele projeto e não colocar tudo que está ali de acordo como está, construindo de acordo, achar um bom lugar, você acha que essa casa vai parar em pé? Não vai, irmãos. O que eu quero trazer para nós nessa noite é como eu e você estamos construindo as nossas vidas nessa terra. Como eu e você estamos andando por essa terra, participando do reino de Deus, e como nós estamos edificando a nossa vida. Estamos edificando para um tempo rápido, estamos edificando para um tempo permanente nessa terra, ou nós estamos edificando para uma eternidade, para coisas que são eternas, não coisas que são passageiras. Investimento na rocha, investimento como o homem prudente. Eu vou estar investindo em coisas eternas. Vou estar investindo para mim viver nessa terra e continuar vivendo uma eternidade. Vivendo e colocando a minha casa na areia, eu vou estar planejando e fazendo para que eu viva somente nessa terra. Todo o meu investimento vai estar sendo para essa terra. E o alvo, o propósito do senhorio de Cristo é que eu e você sejamos homens e mulheres prudentes. Que possamos edificar as nossas casas, a nossa vida na rocha. Escolhermos esse terreno. Apenas duas construções aqui. Não há um terceiro para que eu possa, eu vou para esse terceiro aqui. Não. Ou você é prudente ou imprudente. Ou você vai construir na rocha, ou você vai construir na areia. Onde estamos construindo a nossa casa? Queridos, como é importante essa fala de Jesus aqui no final do encerramento do Sermão do Monte. É sobre a prática de tudo aquilo que ele ensinou, de tudo aquilo que ele revelou para esses irmãos da época. Todos os ensinamentos de Jesus nós precisamos estar antenados e praticantes da sua palavra. O que ele ensinou no Sermão do Monte e também em toda a palavra que o Senhor está ensinando para nós nesses dias. Isso vai garantir a nossa fundamentação. Isso vai garantir que a nossa casa seja bem alicerçada, para que quando vier, aqui as duas casas passam por situações iguais. Talvez até a construção seja igual, parecida, o mesmo modelo, só que em terrenos diferentes. Mas as duas vão passar pelos mesmos intempéries da vida também. Onde nós somos provados? Quando vem a chuva e os temporais. Vai mostrar que tipo de construção eu e você somos. E, queridos, eu aprendi tanta coisa com essa palavra essa semana, e pensei em tanta coisa, mas o que eu gostei mais foi sobre a fundamentação, a importância da fundamentação, o alicerce que você faz. Eu lembro quando a gente começou a nossa casa, há uns anos atrás, e a gente começa tímido, né? Começa meio assim, acho que vou fazer 1 cômodo, 2 cômodos, e aí você começa, pensa,
faz o projeto, analisa o projeto. E aí, quando a pessoa começou a fazer um tal de baldrame, que é o alicerce, que é a fundamentação, nós temos um construtor aqui, né? E ele sabe muito bem disso. Quando a pessoa começou a fazer aquele baldrame, e faz aquelas bate-estacas, e cavuca daqui, dali, e faz umas estacas lá de 12 metros de profundidade, que era uma casa assobradada, e onde usou ali pelo menos uma ferragem de meia, e aí fez todas aquelas brocas, fez ali o baldrame, o fundamento, e começou a encher aqueles buracos, começou a encher aqueles baldrame, e eu só vendo o dinheiro que vai, dinheiro que vai, dinheiro que vai, dinheiro que vai, dinheiro que vai. A hora que fechou tudo, eu falei, mas cadê a casa? Eu pensei isso. Meu dinheiro foi quase tudo naquele baldrame. Eu falei para o cara, rapaz, mas não é muito essa broca de 12 metros? Ele falou assim, não, aqui é o que está pedindo no projeto. E naquela época tinha começado o ISO 9000. Quem lembra do ISO 9000? Hoje nem sei quanto que está. Mas tinha o ISO 9000. E nós gastamos muito dinheiro naquela fundação. Mas sabe de uma coisa que garantiu aquela casa permanecer de pé sem nenhuma rachadura? A fundação. Olha a preocupação de Jesus para com a minha vida e com a sua vida. Depende como nós vamos construir nessa terra. É onde eu e você vamos passar uma eternidade. É um ensinamento muito sério da parte do senhorio de Cristo. Não adianta eu saber, irmãos, conhecer, ler a Bíblia de capa a capa. Não adianta eu vir na igreja de segunda a segunda. Mas se eu não tiver uma vida de prática da palavra, o Senhor está falando aqui sobre se aquele que ouve estas minhas palavras, aquele que ouve as palavras do Senhor e entende, ele obedece. Mas aquele que lê, passa por cima, dá uma olhada e fala, isso não é comigo, esse é o indiferente. Esse é o maior pecado da humanidade hoje, o pecado da indiferença. Deus está falando, Deus está orientando, Deus está tentando conduzir uma geração. E essa geração olha para Deus e participa, vem, olha, mas não está nem aí. Entra por um ouvido e sai por outro. Está construindo na areia. Não tem esse amor para com a palavra, para com o Senhor da palavra. Queridos, eu queria estar lá nesse Sermão do Monte. Falei para Jesus hoje à tarde, Senhor, me transporta para lá, que eu quero ver quantas pessoas tinha nesse Sermão do Monte, quantos dias e horas o Senhor pregou para essa multidão, que provavelmente, segundo os historiadores, mais ou menos umas 20 mil pessoas ouvia Jesus. Agora, eu não sei quanto tempo, se foi um mês, se foi 2 meses, se foi um ano, não sei. Mas só sei que os ensinamentos do Senhor são eternos. E para mim viver uma eternidade, eu preciso praticar a palavra eterna. Eu preciso sair do meu comodismo. Eu preciso sair da minha mentalidade pequena às vezes, de que através das lutas o Senhor não me ama. Queridos, as duas casas só serão provadas quando vier as tempestades. Antes disso é apenas uma casa. Antes disso é trigo e joio. Eu não consigo definir. Mas qual que é a diferença, então, para nós vivermos uma eternidade? A forma como eu estou construindo e onde eu estou construindo. Isso é uma palavra para nós, crentes, cristãos, nessa noite. Nós estamos trabalhando um tema aí para esse ano de 2024. Tempos de transformação, tempos de renovação. E Deus tem mexido com as nossas estruturas, para ver onde nós estamos firmados.
Então nós precisamos desse entendimento, dessa clareza, de onde eu e você estamos edificando a nossa vida. Baseado no projeto de Deus, que é a sua palavra, ou baseado nas minhas ideias, baseado em ideias de pessoas que você não conhece, filosofias de pessoas que você não conhece. A nossa palavra de vida, o rei da palavra é Jesus, ele é a palavra viva de Deus. É nele que nós precisamos colocar o nosso fundamento. Jesus Cristo é a rocha. Jesus é a rocha. E se nós estivermos alicerçados em Cristo, na rocha, nada vai nos abalar, irmãos. Nós precisamos tomar posse da verdade e ficar com a verdade. Para de ficar ouvindo mentiras. As situações do mundo nada são para nós. Pode até nos afetar. Mas se eu e você estivermos alicerçados na rocha e não na areia, nós vamos prevalecer contra as circunstâncias. Agora eu vou te falar algo, não tem como não viver com circunstâncias. Todos os dias a prova vem. Todos os dias o pecado está lá batendo na sua porta para tentar te derrubar. Mas traz para esse texto, para a sua vida, aonde você está firmando a sua casa, de que maneira você está construindo a sua vida. Esse é o objetivo principal desse texto, a obediência aos princípios eternos do Senhor. Alicerce, essa fundamentação, ela é importante, porque se eu não aprender a me fundamentar em Cristo Jesus, que é a rocha, qualquer tempestade vai me derrubar, irmãos. Eu tenho visto muitos crentes caindo, cristãos, crentes mesmo, caindo, porque não estão alicerçados na rocha. E muitas vezes em teorias. Agora é assim, agora não é mais pecado, agora eu vou para cá, agora eu não sei. Você não está na rocha. Jesus é uma rocha inabalável. Se eu e você permanecer nele, eu e você também seremos inabaláveis. Por que os grandes homens do passado enfrentaram as lutas, as tribulações, os intempéries da vida e saíram vencedores? Muitos deles morreram, mas obtiveram diante de Deus o testemunho de viver uma vida íntegra, reta e santa diante de Deus. Por quê? Porque eles estavam firmados na rocha, nos princípios eternos do Senhor. Como é importante, irmãos, a palavra. Como é importante você de manhã, você durante o dia, pegar a palavra e ler a palavra, trazer para a sua vida. Eu estou ouvindo e quero isso para a minha vida. Palavra viva. Se você tem a palavra viva, você tem a vida de Jesus habitando em você. Comunhão, relacionamento, e isso, queridos, olha o que está dizendo o texto aí. Todos podem, todo aquele que pode se achegar e viver o melhor de Deus, não é para alguns, mas é para todo aquele que quer. Aqui envolve as escolhas, que eu falei sobre esses 4 pares de escolhas. Dois caminhos, 2, Senhor, vai agradar um e desagradar o outro. 2 árvores, a árvore boa e a árvore má. Os 2 fundamentos, também é uma escolha, vai construir na areia ou na rocha. O Senhor faz o convite. Mas o desejo do Senhor Jesus é que nós sejamos encontrados na rocha. Queridos, como é importante isso, nós sermos encontrados na rocha. 2 versículos que eu acho importante, em João, capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei, me manifestarei a Ele. Queridos, como é importante
Como é importante amar o Senhor, ficar nele, não existe troca. O Senhor olhou para você e para mim, e Ele nos amou até o fim, nos ama até o fim. E muitas vezes nós deixamos Ele em último lugar, e vamos edificando na areia, deixamos o Senhor de lado, deixamos as suas promessas de lado. Não é comigo essa palavra. Queridos, toda essa palavra é para mim e para você, de Gênesis a Apocalipse. Todas essas palavras é para a igreja do Senhor Jesus, para que fiquemos firmes e nos tornemos inabaláveis na sua palavra, na sua vida, na sua presença. Nós precisamos disso. Um outro texto que eu quero que você abra, 1 João 5,3. Aquele que ama se submete, olha o que está dizendo. Portanto, nisto consiste, presta atenção nesse texto. Porquanto nisto consiste o amor a Deus. O amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Você acredita que tem gente que acha que é um peso servir a Cristo? É difícil demais. Que você não tem noção o quanto Ele te ama. Você não tem noção o preço que foi pago naquela cruz. Você não tem noção aonde você passará uma eternidade, que esse sofrimento nessa terra é temporário. E nós muitas vezes trocamos o temporário. Nós abrimos mão porque não queremos sofrer, irmãos. Nós não sofremos uma vírgula ainda. Hora que nós entendemos que o meu fundamento é Cristo, não importa o que vai acontecer, o importa é que você vai passar uma eternidade com Ele. É isso que o Senhor Jesus está aqui ensinando para esses discípulos, para nós, que as nossas escolhas vão determinar aonde passaremos a eternidade. Se eu permanecer na rocha, inabalável, não importa o que vai acontecer, os ventos fortes virão, as tempestades virão, vão vir um ímpeto, vai vir de repente sobre a minha e sobre a sua vida, não vai falar assim, ó, amanhã vai ter uma catástrofe na sua vida, não vai falar assim. Vai vir do nada, de repente um tsunami. E é por isso que você tem que saber aonde você está firmado, em Cristo ou na areia. Porque o tsunami vai vir. Já está vindo. E muitos de nós já experimentamos esses baques, esses intempéries aí. Esses intempéries, né? Intempéries nas nossas vidas. Mas o segredo do sucesso é onde nós edificamos a nossa casa. E queridos, rapidinho aqui, algumas lições importantes para mim e para você. Pelo menos umas 3 lições importantes aqui dentro desse texto. Se eu for pregar tudo que está aqui, você só sai daqui amanhã. Mas eu já vou aqui para essas lições importantes que está dizendo no texto. E que se eu e você estivermos atentos aonde nós estamos edificados, enraizados, a situação vai vir, mas você vai tirar de letra. Porque quem briga a sua guerra não é você, é a rocha. O vento vai bater ali, você vai, não estou nem aí, a coisa está boa, estou firmado na rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Jesus é a nossa rocha. E você que está anotando aí, pode anotar, que eu não vou falar sobre isso. Onde está falando que Cristo é a nossa rocha. Isaías 28:16, 1 Pedro 2:6, Romanos 9:33 e 1 Coríntios 3:11 e 10:4. Pegou? Pegou? Pegou.
Queridos, lições importantes na parábola dos dois alicerces. Primeira lição para nós é que todos nós estamos construindo. Todos nós estamos construindo. A nossa vida é uma construção. E às vezes, quando a gente sai para poder ministrar em alguns lugares, uma das coisas que a gente sempre vai questionar é: como você plantou nessa terra? Como você semeou nessa terra? Quando eu digo isso, você semeou o quê? Você plantou o quê como ser humano, indivíduo? Plantou Jesus, ou você simplesmente passou por essa terra e não deixou marcas? Quando eu digo marcas, são marcas boas e marcas ruins também. Estou falando de testemunho. Estou falando de pessoas que aplicaram os princípios da palavra para abençoar pessoas enquanto esteve nessa terra. Hoje não estão mais, mas foram pessoas que influenciaram, marcaram pessoas, principalmente as suas famílias. Mas tem gente que simplesmente passa, porque não entenderam aonde precisava ter sido fundamentado a sua vida, a sua casa. Eu e você somos uma semente nesse mundo, plantada pelo Senhor para a sua glória. Eu preciso frutificar, irmãos. E o único fruto bom que eu posso dar é estando na rocha que é Cristo. Os verdadeiros valores partem dessa rocha. Os verdadeiros valores partem de uma vida consagrada a Cristo. É esse estilo de vida que o Senhor está de olho e querendo que eu e você desenvolva. O Senhor não nos quer ter como uma pessoa inútil, como esse louco, como esse imprudente aqui, como esse insensato, que não deu bola, não imaginou que viria uma tempestade, não imaginou que iria passar por uma situação. O prudente não, ele é precavido, ele estuda o clima, ele dá uma olhada, pensa um pouco mais, e ele vai então edificar, caçar o melhor lugar. E a nossa vida, ela é formada dia após dia. Cada dia o Senhor vai acrescentando um tijolinho, uma lajota na minha e na sua vida. Nós somos a casa, morada de Deus. Deus tem prazer em mim ou Deus não tem prazer em mim? Qual é o estilo de vida que eu tenho vivido? Que tipo de vida eu almejo diante do Senhor? Uma vida mais ou menos, uma hora na rocha, uma outra hora na areia. Precisa haver uma definição do tipo de construção que eu quero ser. Uma construção que glorifica ou uma construção que é um péssimo testemunho para o Senhor? Lembre de uma coisa: eu e você estamos construindo para a eternidade. Que tipo de casa eu sou e você é? Então, cada dia o Senhor vai acrescentando na minha e na sua vida a estrutura da nossa vida, sendo edificada cada palavra, cada pensamento, em cada desejo, em cada atitude, cada realização. Tudo isso vai sendo mostrado com a minha vida. Queridos, algo que está me vindo agora aqui. Eu conheço um menino e ele é todo deficiente. E todas as vezes que nós nos encontramos, todas as vezes, eu conheço, ele é um crente assim, um cristão, crente não, ele é um cristão fervoroso, cheio do Espírito Santo, e você não dá nada para ele, você até repugna, você não quer ter ele perto. Porque ele vem falar com você, geralmente eu saio com ele para almoçar com ele cospe na mesa, cospe em tudo, e todo mundo fica olhando para nós, e assim, humanamente é uma vergonha.
E ele me encontra onde eu estiver, no meio da rua, e já vem agarrando, beijando, me lambuzando tudo. E toda vez que nós nos encontramos, todas as vezes, ele sempre pergunta assim para mim. E é difícil entender ele. Ele fala assim: João, eu sou um exemplo para você. Eu sou um testemunho para você. Todas as vezes, irmãos. E esse irmão é um testemunho assim, fantástico, brilhante. Eu vejo Jesus na vida dele. Mas o mundo não dá nada para ele. O povo dele lá, da igreja, ama ele. Mas essa frase me marca. Eu sou um exemplo para você, um testemunho para você. Eu falo assim, cara, você é 10. Eu vejo Jesus na sua vida. Queridos, na nossa edificação, como igreja, indivíduos agora, você tem marcado pessoas? Você tem sido exemplo para pessoas? Se você perguntar isso para ela, eu sou um exemplo para você? Você teria essa coragem? E muitas vezes é isso que falta para nós. Muitas vezes nós não temos a certeza de quem nós somos. A nossa identidade está meia ofuscada. Talvez eu estou com um pé no mundo, um pé na igreja. Esse negócio aqui não é para mim. Mas vai chegar um dia que todos nós compareceremos diante do trono da graça de Deus para falar assim, o que você fez e o que não fez. Eu prefiro passar por uma renovação agora. Eu prefiro passar por uma transformação agora. E saber que se eu ainda estou com um pé na rocha e um pé na areia, eu preciso me definir. Eu preciso ficar na rocha. Porque ainda não veio os abalos, irmãos. Ainda eu e você não fomos provados. E só vai passar pelo teste se estiver na rocha. Aonde eu e você estamos construindo a nossa vida. De que maneira? Murmurando, reclamando, porque está passando por umas provinhas aí. É na hora, vai lá e Deus me perdoa. Eu quero firmar meus pés na rocha. A parábola deixa claro que todos têm a possibilidade de construir coisas aqui nessa terra, insensatos e prudentes, fazer as suas construções. Alguns sabiamente constroem sobre o fundamento da verdade de Deus. Esses têm suas casas construídas em um alicerce forte e resistente. Eu falei só uma, para você. Vou falar só mais uma e chega. A forma como construímos a nossa casa determinará o futuro dela. A forma como construímos a nossa casa vai determinar o futuro dela. O texto está falando, o texto está claro, né? O pastor Júnior hoje de manhã estava falando sobre isso. A própria Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia explica. O texto deixa claro que a forma como é feita uma construção atua com forte impacto no futuro dela. A casa construída sobre os fundamentos corretos enfrentará chuvas, transbordamento de rios e fortes ventos, mas permanecerá firme, protegendo quem dentro dela está. Já a casa construída sobre fundamentos incorretos tem a sua destruição certa, pois não aguentará as forças da natureza contra ela.
sendo grande a sua ruína, e principalmente para quem mora dentro dela. Aonde você está construindo? Essa palavra vai ser um martelo na minha e na sua cabeça essa semana. De que maneira eu estou construindo a minha vida? Porque a minha e a sua vida é uma construção para a glória de Deus. Não é para mim viver do meu jeito, eu fazer o que eu quero, irmãos. Você pode até fazer as escolhas aí, só que vai ser grande a sua ruína. Eu não quero isso para nós, não quero isso para mim. Jesus não quer isso para nenhum de nós. Por isso, desse ensinamento radical, ou você fica na rocha, ou você faz na areia, ou você é prudente, ou você é um tolo imprudente. Qual você quer ser? Prudente ou imprudente? Curva a sua fronte. Espírito Santo, eu quero construir a minha vida em Ti. Eu quero. Fala isso para Deus, se você quer. Fala isso. Enquanto você vai orando aí, clamando, deixa o Espírito de Deus falar com você. Se você está construindo errado, destrua. Esteja passando com esta casa por uma demolição nessa noite. Peça para o Senhor demolir, e você vai construir a sua vida na rocha. Tem uma canção que diz: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Olha o que você vai dizer agora. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Vamos de novo. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Fala isso para Ele. Da minha salvação. Olha só. És a minha rocha. Amém. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Espírito Santo, nós sabemos o quanto o Senhor se interessa por nós. Nós sabemos o quanto somos preciosos. Um preço alto foi pago por nós, Senhor. Mas o Senhor nos escolheu para morar contigo, Senhor. O Senhor nos escolheu para passarmos uma eternidade junto ao trono da graça. E eu peço que nesta noite o Senhor, Pai, não deixe que ninguém saia daqui com dúvida sobre a Tua graça, sobre construir da maneira certa. Tudo isso é graça. O Senhor permite que construamos, ó Deus, de uma maneira certa em Cristo Jesus. Jesus, Tu és a nossa rocha eterna. Tu és a pedra de esquina, Tu és aquele que é o nosso fundamento, a nossa base, o jeito correto de fazermos as coisas. Derrama sobre a Tua igreja nesta hora, Senhor, uma unção, capacitando cada um aqui, Deus, a construir de maneira certa, sabiamente, como prudentes. Coloca a Tua mão de poder e enche cada um aqui, Senhor, da alegria do Espírito, por Te pertencer. Nós pertencemos ao Senhor, e esse pertencimento independe de circunstâncias, em nome de Jesus.